Sexta-feira, 2 horas da tarde. Conseguiram fazer as tarefas? Sim? Aqui eu marquei que era para terminar a tradução do capítulo 20, correto? Lorenzo, pode falar? Eu só não consegui terminar a última frase. Eu traduzi as palavras, só que eu não consegui montar uma frase, que nem seja, que dê para entender, porque ia ficar muito louco. Uma frase que faça sentido, né? Quer dizer isso, né? Hugo, boa tarde. Oh, Maria Fernanda, desta vez chegou como última, santo Dio. Não é possível. Às 5 horas da manhã deveria entrar no link, tá? 5 horas. Tudo bem, Maria Fernanda? Sim. Hugo, deve aumentar um pouco o volume, por favor, porque não dá para ouvir. Boa tarde, professor. Ah, agora sim. Boa tarde, querido. Ok. Maria Fernanda conseguiu traduzir? Não. Sim. Não! Agora se explica a chuva de ontem. Aqui chegou um tsunami de água. Nossa Senhora! Brava Maria Fernanda! Hugo conseguiu? Um pouquinho. Como? Um pouco. Ah, um pouco significa o quê? Eu consegui, só que eu pedi ajuda pro Lourenço. Ele assiste. Fizeram juntos com o Lorenzo? Mais ou menos. Acho que é mais ou menos. Ô Lorenzo, se vocês fazem juntos, não é errada a coisa, sabe? É bom. E depois, como Beatriz é secretária treinada, pode ser secretária dos dois. Mas eu colocaria, ti falo a verdade Lorenzo, eu colocaria Beatriz com o dicionário na mão, ela pesquisa e procura as palavras. E você e Hugo traduzem e colocam na ordem correta para formar uma frase que seja correta do ponto di vista da língua portuguesa, né? Não seria errado. O trabalho de equipe é sempre bom, se cada um faz a sua parte. Agora, Lorenzo me fala, por favor, como você traduziu a frase Magister usus omnium est rerum optimus? Eu não sei se ficou muito bom. A experiência de todo professor raramente é ótima. Non tem raramente, qual è raramente? Emanuele, você como traduziu? Não sei se está certo, mas o professor é o melhor de todos na experiência da coisa. Pera, não entendi nada. O professor? O professor é o melhor de todos na experiência da coisa. Não significa o quê? Não entendo. É o melhor na experiência. Qual seria na experiência a palavra? Usos.
Ma in qual caso sta? Aqui é o Ele pode português. estar no nominativo singular, vocativo singular, genitivo singular, nominativo plural, vocativo plural e acusativo plural. Exato. Então não tem nem in mais ablativo na experiência. Então não cabe. Aqui preciso olhar cada palavra em qual caso que está, né? O pode ser, o pode estar, para conseguir entender algo. Depois de construir como um puzzle, um mosaico. Maria Fernanda, você como traduziu esta frase? O professor experimenta todas as coisas muito bem. Repita, por favor, aumentando o volume, se possível. O professor experimenta todas as coisas muito bem. Agora, o verbo experimentar, qual é? Como assim? Você falou, o professor experimenta. Se você falou com o verbo experimenta, deve ter um verbo em latim que significa experimentar. Uso. Ma este usus Uso. é um verbo. Eu encontro no dicionário vamos ver. Usus masculino. Traduz como experiência, não experienciar. Não é um paradigma de um verbo. Este aqui é um substantivo da quarta declinação. Então não pode traduzir o substantivo como um verbo, absolutamente. Depois, na frase que você traduziu, como você colocou, pode repetir, o professor experimenta, é assim? Todas as coisas muito bem. Ora, todas as coisas deveria estar no acusativo plural, oggetto diretto. O professor, sujeito, experimenta o verbo, todas as coisas, acusativo plural, oggetto diretto. Ma aqui eu tenho omnium rerum. Em que caso estão? Hugo, você como traduziu? Eu não consigo traduzir, não. Como? Eu não consigo traduzir a frase. Mas não é necessário. É simples, é muito simples dizer, não consegui. Mas me fala como você raciocinou. O que você conseguiu escrever. Não é uma vergonha. É para entender melhor. É que eu traduzir as palavras e não consigo encaixar isso. Tá bom. Encaixar isso. Agora, vamos ver. Analisamos palavra por palavra. Pode ser? Manuel, para entender melhor? Sim? Bom. Agora, a pergunta que eu faço é para todos, ovviamente. Magister, o que é? É um verbo? É um adjetivo? O que é? Substantivo. É um substantivo. Primeira coisa, é um substantivo. Segunda pergunta, em qual caso está? Nominativo. Nominativo ou Vocativo. vocativo? Neste caso, não pode ser um vocativo porque não é separado com uma vírgula.
Se fosse magister, vírgula, usus omnium eram optimus, ponto de exclamação. Aí sim. Então, excluímos o vocativo. Está no nominativo. É um possível sujeito da frase. Qual é o verbo? Est. Est. É singular ou plural? Singular. Se é singular, magister pode ser um sujeito, porque magister é singular. Nominativo singular. Sempre olhar singular e plural, né? Che genere è magister? Masculino. Masculino. Então, magister é um substantivo masculino que está no caso nominativo, pode ser um sujeito. Bom, vamos à palavra usus. Aqui, como Emanuel falou, usus é um substantivo também, que pode estar em quais casos? É um substantivo masculino também, né? Como magister. Ele pode ser no nominativo singular, vocativo singular, genitivo singular, nominativo plural, vocativo plural e acusativo plural. Bom, podemos excluir o vocativo. Nem singular nem plural. Podemos excluir todos os plurais, porque o verbo é singular. Então não faz sentido um possível sujeito no plural, sendo o verbo singular. Então no singular, que caso pode estar? Nominativo, tira o vocativo. E genitivo. Pode ser nominativo ou genitivo. Aí sim, nominativo ou genitivo singular, né? Omnium. O que é omnium? É um verbo, o que é? Um pronome, um substantivo. Mas eu preciso da risposta de todos, né? Lorenzo pode falar. Beatriz pode falar. Não é que tudo cai nas costas do coitado de Emanuel. Não pode fazer mártir Santo Emanuel, protetor dos estudosos de latim. Omnium, o que é? Se eu procuro o dicionário, ovviamente devo ir no dicionário. Incontro che Encontra a mesma coisa que no vocabulário. Omnis, omnia. ou seja, o que é? Todo. No, non quero saber a tradução, quero saber gramaticalmente o que é. É uma preposição? É um verbo? É um substantivo? 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 É uma risposta rispondente ou perguntante? Respondente. Até um sotaque de pergunta, meninos. Allora io ti faccio a seconda pergunta. Se è un sostantivo, di qual genere? Mi falla? Che genere è omnis omne? Masculino. Como? Não é um substantivo. Ah, tá. Cuidado!
Que vocês caem sempre no mesmo erro. Se non è, Gênero. se non è marcato genero, non è un sostantivo, è outra coisa. Agora vamos ver o que Pode ser um adjetivo da segunda classe. È l'unica alternativa, è un aggettivo da seconda classe, esattamente. Perché è un aggettivo? Perché se fosse un verbo teria o paradigma intero scritto, non è un verbo. Se fosse una preposizione staria entre parentesi, se fosse un avverbio staria entre parentesi, se fosse una congiunzione staria entre parentesi. Aqui non tem nada marcado entre parentesi. Então è un aggettivo. Di qual classe? Segunda classe, bravissimo, esattamente. Agora avanziamo no raciocínio. Se è un aggettivo, in qual caso si incontra? In che caso sta? Omnium. Quadro sinottico, aggettivo da seconda classe. Se io no dizionario incontro omnis omne, qual è l'aggettivo di referenza che voglia no quadro sinottico? Forte. Esattamente, você faz respostas com perguntas, né? Ali è una mistura. È forte, esatto, molto bene Manuel. Então, omnium in che caso sta? Ele tá no genitivo. Non è sufficiente. Genitivo plural. Specificare sempre, né? No genitivo plurale. Se è un aggettivo, deve concordar con un sostantivo che sta no mesmo caso, o seja, no genitivo plurale. Qual è este sostantivo che si accompagna a omnium? Optimus. Optimus in qual caso sta? Nós procuramos um substantivo no genitivo plural. Optimus é um genitivo plural? Esta é a pergunta. Io spero la risposta di vocês. Ninguém fala? Não. Que caso está Optimus? Tá no nominativo. E depois o que é gramaticalmente Optimus? É um adjetivo. Tá? Non esiste l'aggettivo di un aggettivo. Un aggettivo descreve un sostantivo, non descreve un altro aggettivo. Então, omnium, che sta no genitivo plural, è aggettivo di qual sostantivo? Che sta no genitivo plural, também. Só sobrou horário. Sì, sobrò era un sì, esatto. In qual caso sta retro?
De onde vem esta palavra? Este é um verbo, sobrou somente rerum. Então, omnium pode ser somente adjetivo de rerum. De onde vem esta palavra rerum? Como assim? De onde vem? Se é um genitivo plural, terá um nominativo singular. Gostaria de saber qual é? O magister. Magister rerum. Ma magister, no, o genitivo plural faz magistrorum, não tem nada a ver com rerum. Omnium rerum? Não entendeu. Hã? Não entendi. Tá, é pra falar. É o adjetivo de rerum? Qual? Não entendi. Qual palavra? O que tem que falar? Eu quero saber se rerum é um genitivo plural, qual é o nominativo singular dele. Se eu devo procurá-lo no dicionário, devo saber quem é e a qual declinação pertence, no mínimo. Se O você... nominativo é res? Qual? Res? Genitivo dele? R-E-S. O genitivo dele qual é? Lì è nominativo. Qual è il genitivo dele? Genitivo singular. Rei. Ali no vocabulário você tem res, rei feminino. É um substantivo. Ugo, você não encontra o caso genitivo plural no dicionário. No dicionário, no sostantivo, você encontra nominativo singular, genitivo singular e gênero. Res, nominativo singular. Rei, genitivo singular. F, gênero, feminino. É um substantivo. A qual declinação pertence? Quinta. Como? Quinta declinação. Quinta declinação. É só virar página e lì tem o quadrino da declinação de res. Res, res, rem, rei, rei, re. Res, 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 rerum, rebus, rebus. Então, omnium é adjetivo de rerum. Como traduzimos o genitivo plural omnium rerum? Das coisas de todos? Não, mas é adjetivo de rerum omnium. Deve acompanhá-lo corretamente? Como traduz omnium? De todos? Ou de todas? Depende do substantivo. Ah, de todas. Das coisas de todos? Não. De todas as coisas? De todas as coisas? Oh, Santo Antônio, exatamente. De todas as coisas. Então vai ficar. Espera ali. Vamos continuar com o raciocínio. Ok? Quero que Lorenzo e Beatriz e Hugo e Maria Fernanda entendam. Senão não dá. Agora, pode falar, Manuel. Fica tipo. O professor. Agora, espera só um momento. Aqui temos Optimus para traduzir. O que é Optimus? Ou melhor. O que? É um adjetivo. Adjetivo, e qual caso está? Nominativo. Não é suficiente. Singular.
Sempre especificar se é singular ou plural. Então, optimus é adjetivo do quê? De quem? Magister? Não pode ser de usos? Pode também. Ah, bom. Então, qual dos dois? Então fica Este é o ponto. Nós temos optimus, que é um adjetivo nominativo singular, masculino, que pode ser adjetivo seja de magister como de usos. De qual dos dois? Continua, Emanuel. Começamos com magister. o melhor professor. Não. Espera. Pode continuar. O melhor professor. O melhor professor Tem que ter alguma. escreve esta frase, né? O melhor professor é Não dá. como? Não dá pra fazer a frase. Não, continua. É o quê? De todas as coisas, É de todas as coisas. Depois, sobre a experiência. como sobre? Sobra, tá dizendo. Só sobrou experiência. Só sobre a experiência. Onde colocamos? Precisa colocá-la, não pode pulá-la, não pode ignorá-la, não pode fingir que não existe. Vai dar. Ah? Não dá? Ma coloca num lugar que faça sentido. O melhor professor é a experiência de todas as coisas? Tem que ter tem, sabe, tipo, o melhor professor tem experiência de todas as coisas. O melhor professor Se tivesse, assim, ó, o melhor professor tem experiência de todas as coisas. tem experiência. Se tivesse, tem. Se tivesse, mas mesmo assim pode fazer sentido. Tem verbo est, não tem verbo ter, mas tem o verbo ser. Agora, vamos ver como Emanuel traduziu. O melhor professor é a experiência de todas as coisas. Podemos colocar de uma outra maneira. Parta de usos. Palavra usos. A experiência Sim. É. Est. é Optimus magister. o melhor professor. Beh, ovviamente deve collocarlo correttamente, se è femminino in lingua portoghese deve tradurlo in femminino aggettivo e tutto che si accompagna, né? A experiência é a melhor professora de todas as coisas. A melhor mestra ou è una ottima mestra di todas as coisas.
Lourenço, entendeu algo ou nada? O quê? Hã? Você falou alguma coisa, melhores experiência? Não, eu falei, Lourenço entendeu ou não? Não, antes disso. Como? Antes disso. Não, ele deu a tradução. Pode dizer, Emanuel? Manuel, pode te traduzir? A frase? Sì, stai sperando isso, Lorenzo, tá? Ué, travou, destrava, Emanuel. Seus neurônios são esforçados, eu sei. A experiência é a melhor professora de todas as coisas. Deixa eu escrever. Mas quero saber se é claro para todos como chegamos a esta conclusão. Não pode colocar verbo onde não tem. E cada palavra deve traduzir no seu próprio caso, que está. Não pode inventar nada. Ou pode traduzir também como uso. Usos. O uso é um ótimo mestre de todas as coisas. O que significa esta frase, Manuel? Pode interpretar? Quanto mais uma pessoa vive, mais experiência ela tem. E a experiência ela ensina várias coisas. Exatamente. Sabe que tem aquele ditado, vale mais a prática do que a gramática. A gramática é necessária como base para entender uma coisa, mas depois é a prática que ensina. Né? Qual é a diferença entre teoria e prática? A teoria pode ensinar um modo, um método, um sistema, mas depois é a prática que ensina como materialmente fazer uma coisa. É claro, Lorenzo? Só que eu não entendo, Lorenzo, se você entendeu ou não entendeu. Tem uma expressão um pouco perplexa, não sei dizer. Sim ou não? Não. Maria Fernanda. Beatriz, é claro? Não. Hugo, fala uma coisa. Entendi como fazer. O ponto é, a minha dificuldade é que se eu faço perguntas e ninguém responde, é difícil. Não pode ser sempre Emanuel. A pergunta é sempre para todos. Eu esperava de vocês um pouco mais de colaboração para ajudar aquele coitado de Emanuel. Bom, Lorenzo, próxima frase. Aule. Aule. Leia e explique a sentença. Bem, gostaria primeiro se você falasse em latim, seria melhor. Aule. Lege e explica a sentença. Explica sentenza. Você traduziu como? Pode dizer de novo? Aule. Não é aule. Ele se chama Aulo, o coitado. É Aulo. Aulo. Leia e explica a sentença. Explica a sentenza. Sim. Continuando, Maria Fernanda. Aulus preconcessextio.
o debate tácito. Sim. Como traduziu? Aula que brincava com seus bocados. Fica calado, sta calado, non falla. Fecha a bocca. Ugo continuando, magister. Magister. Casa aula. Se ludes em escola, ser castigado. Sim, pode traduzir? Professor, vamos cuidar do aula. Se brincar na escola, te castigarei. Sì, esatto. Se brincarás na escola, ti castigarei. Tudo certo para todos? Sim. Emanuel continuando. Tapis. Certi sunt oculi, si animum alteras res agit. Alteras res. Muito bem, diz o sábio. Cegos são os olhos, se o espírito faz a coisa. Eu não entendi muito bem essa frase. No, foi traduzida di maniera pessima. È per isso che non dà per intendere. Ma non può mantenere la mesma sequenza della lingua latina. Ma non è. Lingua portoghese nota zero, né? La lingua portoghese exige primeiro o sujeito, depois o verbo, depois as outras partes da frase. Allora, optime dicit sapiens, qual è o sujeito? O sábio Deve partir daí. Depois qual è o verbo? diz. Oh, bom. O sábio diz optime. Muito bem. Muito bem. Dois pontos. Agora. Ceci sunt oculi. Lorenzo, como você traduziu? Que sunt oculi. Os olhos do cego existem? Perché esistem? De onde vem existem? Sunt, ser, existir. Sì, ma usa primeiro o verbo ser, se depois non cabe usa existir. Traduzo literalmente, oculi, traduz com, Olhos. ma devi collocare un artigo, né? La lingua portoghese agradece muito. Qual è l'artigo di oculi? Os. Sì. Então, oculi traduz como? Se. O. No, oculi, come traduz? O cego. Ma no, Não. oculi. Olhos. Ma con artigo. Os olhos. Os olhos. Sunt significa? Ser. No, sunt, deve conjugar. Os olhos.
Maria Fernanda, você como traduziu? Ceci sunt oculi. Maria Fernanda, está me ouvindo? Sim. Pode responder? Como você traduziu? Ceci sunt oculi. Os olhos são cegos? Exatamente isso. Os olhos são cegos. Vírgula. Depois explica por quê. Não é somente traduzindo 3 palavras que vão falar, não faz sentido, não faz sentido. Chega até o final da frase. Depois, decide se dá para entender ou não. Os olhos são cegos. Se... Hugo, como traduziu? Se... Hugo, como se traduz sim? Sim, exato. Agora aqui tem o resto da frase. Tem mais uma oração. Por que tem mais uma oração? Porque tem mais um verbo. Qual é o verbo desta frase, desta oração? O caminho que vocês devem fazer é sempre o mesmo. O verbo primeiro. Qual é o verbo desta frase? Agit, exatamente. Pergunta: é singular ou plural? Singular. Se é singular, o sujeito é singular. Qual é? Ânimos. Animus. O que significa animus? Espírito. Spirito. Escreve imediatamente. Se o espírito agit significa Ânimo. não, quero saber o que significa agit. Deve conjugá-lo. Que tempo é agit? Mais. Como? Mais. Faz. Faz o quê? Alteras res. O que significa? Outra coisa. Como? Outra coisa. Mas você olhou em que caso está alteras res? Antes de chutar assim. Manuel, em que caso está alteras res? Nominativo? Não entendi. Nominativo? Mas como é possível? Se o sujeito já tem uns que é animus. Ele pode estar nominativo, vocativo, nominativo plural, vocativo plural e adjetivo plural. Bom, como tem um adjetivo que é alteras, alteras em que caso está? Manuel, se perdeu. Manuel,
Se você olha o vocabulário do texto, tem alter, altera, altero, um adjetivo de qual classe? Primeiro? É a primeira. Quadro sinótico, alteras, em qual caso está? Ali tem a risposta. Pode estar no nominativo plural, vocativo plural e vocativo plural. Ok? Alteras. Não. Pode estar no acusativo plural. Exatamente, então res está no acusativo plural, por quê? Porque é objeto direto. Então, como traduzimos? Se o espírito faz... Hugo, está no plural. Outras coisas. É claro, outras coisas. Os olhos são cegos se o espírito faz outras coisas. O que significa isso? Este é o problema de Lorenzo. Lorenzo fala, não faz sentido. Ou faz muito sentido. Olha o que aconteceu antes. Aulus qui cum sexto ludebat tacet. Por que faz isso? Porque o mestre Orbilho falou: Aule, legge et explica sentenza. Ma como Aulus estava brincando com o sexto, ele não prestou atenção à frase. E por isso fica calado. Aí a reação de Orbilho, que fala: cuidado, Aulus, que se você joga, brinca na escola, eu te castigarei. Porque se o espírito, se a atenção de uma pessoa não está concentrada naquilo que acontece, mas está fazendo outras coisas, os olhos não veem nada, não prestam atenção. Se você não está concentrado naquilo que acontece, neste caso na escola, mas vale para todos os casos da vida, é como se você fosse cego. É isso que quer dizer. Claro? Não. É mais escuro. Beatriz, olha quanta sabedoria tem em séculos de história da língua latina. Pensa. Essas aqui são sentenças que mínimo tem 2000 anos. Sempre lembrando que Orbilho viveu no primeiro século antes de Cristo. Bom, vamos ver o vocabulário. Quem quer fazer análise do vocabulário? Emanuel não. Emanuel já está KO. É fora jogo. Emanuel está excluído. Emanuel não raciocina mais. Quem quer fazer? Vai, Lorenzo, vocabulário.
Eri, advérbio, ontem. É assim que se lê? Eri. Esattamente assim. Eri. Ledimos, lemos. É pretérito perfeito está dizendo. Como é um tempo que ainda não fizemos, já traduziu. Obrigada. Res, rei, é feminino, coisa. Novo. No, quero saber o que é, a qual declinação pertence, etc. Non è semplicemente ler un vocabolario, analisarlo. É um substantivo. Di qual declinação? È un sostantivo, sì, perché tem nominativo singular, genitivo singular e genero. Essas são as declinações que a gente estuda, que está valendo ou todas? Desculpa, não entendi. Essas são as declinações que nós estamos estudando ou todas? Ma devo olhar entre todas, tem quadro sinótico com todas. A quinta? Ah? A quinta? É da quinta, exatamente. Você também responde com perguntas, né? Ai, 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 Dolores. Continuando, novos. Novos, nova, novo, novo. A liquid. No, quero saber o que é novos. Ah, você é rápido a pular, meninos. Deve analisar tudo. É um adjetivo. Di qual classe? Agora risponde con una pergunta. No, deve rispondere con una risposta rispondente. Con un ponto esclamativo. Primeira. Primeira. Oh, viu? Non rispondeu. Primeira. No, rispondeu. Primeira. Esatto. Aliquid. Este è un pronome. Algo. Mhm. Útil. Conjunção. Como. Ele. Aquele famoso. È un pronome também. Apenas. Apenas. Masculino. Apenas. Apenas. Grande pintor. É um substantivo. Di qual declinação? Terceira B. Bravissimo. Esattamente. Nulos. Nula. Nulo. Nenhum. Primeira declinação. O que é? É um verbo? É um substantivo? Di qual genero? É verdade, não tem gênero. É um adjetivo. Di qual classe? Primeira. Primeira também, sim. Dias. Dia. Feminino ou masculino. Dia. É um substantivo. Di qual declinação? Quinta. Quinta deve rispondere. Ah, Lorenzin, sei un fenomeno. Linea.
Linee. Line. Feminino. Linha. É um substantivo. Qual declinação? Primeira. Sim. Ergo. Conjunção. Portanto. Publio Sírios. Masculino. Publio Sírio. Um substantivo. Esatto, este è un sostantivo. Da segunda. E tem declinação? Sì, è claro. Se io famos esempio che Lorenzo sia un sostantivo da seconda declinazione. Laurenzus, Laurenzi. Esempio, né? Un esempio ipotetico. Se io falo che vamos na casa di Lorenzo, devo dire domus Laurenzi. Colloco no genitivo. Se io do un libro a Lorenzo, colloco dativo. Liber Laurenzio. Intende? Si declina. Ovviamente non si declina no plurale, perché di Lorenzo tem un e già è sufficiente. Non tem muitos Lorenzos. A quarta declinação pertence. A segunda. Cyrus, Siri, Publilius, Publilii. Homines. Homine. Todo. Substantivo. Qual genero? Adjetivo. Já mudou. Foi rápido. Di qual classe? Segunda. Esatto, segue fortis, forte, né? Óptimos. Óptima. Óptimo. Ou melhor. Um adjetivo da primeira classe. Esatto. Agora sim que tem mais segurança, tá? Parou di fazer perguntas, agora sta rispondendo. Qui, pronome relativo. Che? Usos. Usos. Masculino. Experiência. É um verbo da quarta declinação. Non esiste verbo da quarta declinazione, sostantivo da quarta declinazione. Entendeu? Non è un verbo, è un sostantivo. Caveo. Caves. Cavere. 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 Tomar cuidado. É um adjetivo. Ma no, sto che è un verbo, uè. Tem o paradigma intero. Da segunda declinação. Da seconda conjugazione, sì. Optime. Advérbio. Muito bem. Sapiens. Sapientes. Masculino. Sábio. É um adjetivo. Non è un aggettivo perché tem un genere masculino. Substantivo. Di qual declinazione? Terceira B.
Por que terceira B e non A? Porque antes do is tem N e T. Bravissimo, esta è la risposta corretta. Quecos, quecas. Cecus, cecca, cecum. Quecos, checa, checam. Cego. É adjetivo. Alter, alterar. Quero saber Alterum. Outro. di qual classe. Primeira. E alter, alter, alterum. Adjetivo. Da primeira. Também, sim. Agora. Agis. Agire. Agire. Agere. Fazer. É um verbo da terceira. Terceira. Esatto, bravo Lorenzo. Agora, como tarefa pela próxima vez, eu deixo os exercícios 1, 2 e 3. Pode ser? Da página 91. Maria Fernanda, pode falar. Mas aqui, a 3 faz parte da 4. Não entendi. A 3 fala para analisar. A 3 fala para analisar tem a sentença. Não distinguimos os omniscientes et optimus. Aí a 4 está pedindo para fazer a lista dos substantivos, dos adjetivos e dos pronomes da leitura. Bem, não falei 4. 1, 2, 3. Falei exercício 1, 2, 3. Só. Então tá bom. Né? 4, 5 e 6. Deixamos próximo turno. 1, 2 e 3. Claro? Paramos aqui.